Considera-se assim que a história da China moderna, né, da China contemporânea, começa justamente com a Guerra do Ópio, né? Então ela já começa com uma tragédia. Então, a partir da Guerra do Ópio, como nós percebemos, né, foi uma guerra em que essas forças estrangeiras, esses ocidentais, no caso específico, os britânicos, né, apesar de serem uma força numericamente muito menor, tinham uma vantagem bastante significativa em termos de tecnologia militar, né? Como o professor William Kirby aponta, os navios de ferro que esses britânicos levaram, né, e atacaram a China, especialmente a partir de então, muitos foram desenvolvidos, pelo que eu percebi, após a própria Guerra do Ópio, né? Eles tinham rodas de pás, né, movidas a vapor e conseguiam subir os rios, né, e ultrapassavam em muito a tecnologia dos navios de guerra chineses que ainda utilizavam vela. Então tudo isso acabou custando à dinastia Qin toda a sua autonomia, todo o seu poderio que ela tinha anteriormente, né, tanto internamente, frente ao seu próprio território, como externamente, toda a influência e controle que exercia ali na região, né, do leste asiático. Toda a influência, as nações que eram tributárias, que dependiam e que se submetiam ao Império Chinês, acabaram, né, que também foram pouco a pouco a gente vai ver que a dinastia Qin vai ruindo e vai perdendo todo esse controle. Esse processo se deu com base, basicamente, né, em duas grandes frentes destruidoras, né, que a gente vai aí entender a partir do texto como a combinação dos desastres de dentro e os desastres de fora, né? Então, os desastres de dentro seriam aqueles chamados do Neiluan, né? E os desastres de fora seriam Waiwan, né? Então, se por um lado a invasão desses estrangeiros, a invasão do Ocidente traria justamente essa desestabilização tremenda que aconteceu e que custou as relações exteriores chinesas, como os autores apontam, por outro lado, as rebeliões e os problemas internos acabaram atingindo, conforme os autores apontam, o coração, né, do sistema chinês. E dentre eles, a principal delas, que vai ser uma grande rebelião, né, que vai ser traduzida em inclusive diferentes formas, que é a rebelião Taipei ou a rebelião Taiping, né? E essa rebelião, como a gente vai ver, foi uma guerra civil de dimensões gigantescas, né? Foi a maior guerra civil da história, o que tudo indica. Morreram em torno de 30 milhões de pessoas nesse processo. Então, a partir daqui, vamos falar um pouquinho e perceber como que, no que diz respeito a essas rebeliões externas, a questão do cristianismo vai ser um elemento fundamental para produzir e aglutinar, né? Vai ser aí um componente explosivo nessa realidade chinesa do século XIX. Os efeitos da Guerra do Ópio e os efeitos do Tratado de Nanquim foram extremamente desastrosos para a China. Eles provocaram um dano significativo. Então, a começar a própria abertura dos portos, como eu mencionei nas videoaulas anteriores, né? Essa abertura de portos, como portos de Xiamen, de Fuzhou, de Ningbo, de Xangai, né? Que permitiram a entrada livre, leve e solta desses estrangeiros, teve como efeito uma desorganização da economia local, uma desestruturação tremenda, que levou a que muitos chineses do sul da China, né, milhões aí de sulistas, perdessem seu modo de vida, né, perdessem seus empregos, e muitos, frente a essa situação de miserabilidade, acabaram voltando-se para práticas de banditismo. Então, a situação econômica realmente nessas regiões acabou ficando, né, especialmente no sul da China, desesperadora, certo? Esse problema econômico, como nós sabemos, né, crises econômicas recorrentemente alavancam crises políticas, alavancam crises sociais, as mais diversas, né? Então trazem uma instabilidade muito favorável ao desenvolvimento de conflitos e de situações problemáticas. E foi isso que aconteceu na região de Guangxi, em que havia já uma tensão anterior, né, mas essa tensão foi sendo acirrada entre diferentes etnias, né, diferentes povos. Então a gente tinha basicamente um grupo minoritário, né, que eram os Hakka, que eram consideradas as pessoas forasteiras nessa região, né? E havia aqueles que seriam os povos nativos, né, que seriam justamente os Bendirem,
seria um povo, basicamente, pessoas de etnia Han, né, do grupo dominante chinês. Em meio a esse conflito, né, surgiu no meio dos Hakkas, né, no meio desse grupo minoritário, uma seita religiosa. Essa seita religiosa, ela mesclava uma influência já oriunda dessa chegada dos ocidentais na região, né? Ela bebia aí de uma matriz cristã, logicamente sincretizada com, né, as crenças locais chinesas, e eles criaram uma seita que se chamava Sociedade dos Adoradores de Deus, né? Então, justamente a partir daí a gente percebe esse surgimento, né, de uma vertente aí de cristianismo monoteísta, né, logicamente, que passa a atuar e que vai estar no centro dos conflitos nessa região aí em Guangxi, né? Então, isso acabou cada vez alimentando mais as tensões e os conflitos daquela localidade, porque essa seita entrou em conflito direto com os Han chineses ali naquela região. É importante a gente mencionar esses Hakkas, né, justamente porque vai ser em meio a esse povo que vai surgir uma das figuras centrais para a gente entender a rebelião Taiping, né, que é justamente o Hong Xiuquan. Mas antes da gente chegar exatamente aí no Hong Xiuquan, é importante destacar que, apesar de os adoradores de Deus, né, terem surgido essa seita em meio aos Hakkas, nem todos os Hakkas eram, né, adeptos dessa vertente, né, dessa seita, que era uma seita minoritária. Mas a gente vai ver como que o Hong Xiuquan vai ser a principal liderança que vai assumir aí um papel de protagonista, não apenas dessa seita, mas de uma nova religiosidade, uma nova religião aí com base no cristianismo, que vai estar por trás justamente dessa grande rebelião, dessa grande guerra civil que aniquilou em torno de 30 milhões de chineses. Pois bem, mas vamos lá. Antes vamos falar um pouquinho sobre a figura do Hong Xiuquan, né? Quem é esse sujeito, né? Como que ele aparece aí na história, como que ele se torna uma liderança, ao ponto de que no decorrer lá da guerra ele vai se autoproclamar o rei celestial e se considerar o irmão mais novo de Jesus Cristo, né? Vai ser com base nessas crenças aí que a gente vai ter a rebelião Taiping, que eu vou falar mais adiante. Pois bem, mas vamos aí um pouco traçar brevemente um pouco da biografia aí do Hong Xiuquan, né? O Hong, ele, quando já criança, né, adolescente principalmente, ele vivia numa família de fazendeiros, se eu não estou enganada, que não eram pobres, né, não eram miseráveis, mas também não eram ricos. E a sua família investiu pesadamente na educação do Hong, né, pagou por um tutor privado, gastou muito para que ele tivesse uma formação, para que ele tivesse estudos, de modo que ele pudesse se gabaritar a aprovação num exame imperial, né? Como eu falei com vocês anteriormente, os exames imperiais eram aquela espécie de concurso público, né? Que daria à pessoa uma situação, um status social gigantesco e que por isso era objetivo de muitas das famílias tentar fazer com que algum filho passasse num desses exames imperiais. E aí ele foi e fez, se não me engano, a primeira vez, quando ele fez o concurso, ele tinha 14 anos, não foi aprovado, e a partir daí ele continuou tentando, repetidas vezes, né? Então, vários anos seguidos ele tentava passar nesse concurso, tentava passar no exame imperial. No entanto, ele continuava reprovando. É disputadíssimo, né, esse exame. Ele não passou. Consequentemente, ele passou a ter problemas psicológicos, psiquiátricos, começou a ter visões, começou a ter delírios, né, a ficar realmente adoecido. E num desses delírios, ele se viu conversando com um homem barbudo, bem idoso, né, de cabelos dourados, e com um homem, né, mais velho que ele, mas também mais jovem do que esse homem barbudo, que se referia a ele como seu irmão mais velho, né? A partir dessas visões, o Hong começou a interpretar isso, associando algumas leituras que ele fez, especialmente de alguns panfletos cristãos que tinham sido deixados pelos missionários cristãos, né? Então, os missionários cristãos atuavam nessa região, né? Logicamente, foi a partir daí que surgiu, inclusive, o grupo dos adoradores de Deus, que era essa seita, e o Hong acabou
né, lendo essas suas visões a partir dessas leituras também, desses panfletos deixados pelos missionários. Foi então que ele chegou à conclusão de que ele era filho de Deus e irmão mais novo de Jesus Cristo. E ele começou também a considerar que, na verdade, o cristianismo era uma doutrina chinesa, que o cristianismo teria nascido na própria China, mas que ele foi extinto e há muito tempo, e que era sua missão restaurar esse cristianismo, que era sua missão recuperar essa matriz aí, essa doutrina supostamente chinesa, né, a partir da interpretação aí dele, e que ele deveria estabelecer isso, liderar o povo em direção a essa nova crença. Para o Hong Xiuquan, desculpem, os inimigos reais não eram os invasores estrangeiros. Basicamente, os inimigos eram os manchos, né? Os manchos vão ser considerados os verdadeiros vilões, que ele vai atribuir, inclusive, um caráter místico, né? Os manchos vão ser entendidos como demônios que teriam invadido a China e que teriam justamente levado-a para a situação calamitosa em que se encontrava e que era obrigação dele, missão dele, exterminar todos os manchos da China, e a partir daí ele conseguiria inaugurar uma era de grande paz, que iria unir o mundo em fraternidade, né? Essa era de grande paz é justamente o significado de Taiping, né? Taiping, então, seria essa era da grande paz, ok? O que aconteceu, né? Então, como que ele vai ganhando cada vez maior protagonismo? A começar, né, o Hong ele acabou expulso da sua cidade natal, considerado herético, né? Essas ideias que ele começou a falar, começou a defender, a propagar, eram vistas como completamente fora da casinha, completamente heréticas. E uma vez expulso da sua cidade natal, ele foi buscar abrigo justamente junto dos Hakka com os adoradores de Deus, né, com essa seita. Ele viaja para lá, ele é aceito nessa seita e ele acaba efetivamente tornando-se o líder dessa seita. Inclusive, no ano de 1850, né, por volta de 1850, ele consegue angariar uma força militar de 20 mil soldados. E qual que era o modelo de sociedade, a proposta de mudança que o Hong desejava? Era algo extremamente radical, extremamente distinto do que havia em termos de organização social à época. Para começar, ele defendia, à luz dessas ideias do cristianismo, que toda a riqueza deveria ser socializada. Tudo deveria fazer parte da comunidade, deveria ser de todos, né? Que deveriam viver como irmãos e irmãs. Inclusive, essa ideia de viver como irmãos e irmãs, né? Implicava também a própria abstinência sexual, né? Então, a princípio, ainda que depois, como os professores apontam, né, essa abstinência acabou sendo dispensada para os principais líderes do movimento Taiping, durante um tempo, todos aqueles que se engajavam nesse exército Taiping, se engajavam na rebelião, eles precisavam respeitar os 10 mandamentos, que passaram a ser uma espécie de lei, né, uma espécie de legislação dessa rebelião, e inclusive a abstinência sexual, né? A crença, né, que o Hong disseminou, ela quebrava radicalmente com todas as formas tradicionais de vida, né, com as normas sociais aí que vigoravam na China até então. Então, uma vida comunal em que houve um processo significativo de expropriação, inclusive de terras, né? Então, muitas terras da antiga nobreza acabaram sendo socializadas e a partir de então passaram a conviver tanto nobres como esses camponeses ali compartilhando, fazendo uso comum da terra, né? Então a terra foi socializada, foi compartilhada. As mulheres ganharam um papel de destaque muito atípico para a sociedade chinesa e talvez até, né, em comparação com outras sociedades também no Ocidente, muito atípicos, né? Na verdade, comparados com praticamente todos, a própria Grã-Bretanha e tudo, como nós vimos, né? O papel da mulher cada vez mais no século XIX foi o de enclausuramento.
no lar, né, no espaço doméstico. Aqui, ao contrário, as mulheres elas tinham bastante protagonismo, elas tinham suas próprias lideranças militares, né, elas tinham um exército, elas lutaram efetivamente, pegaram em armas, o que era completamente atípico, e tinham ao menos em tese, né, como eles apontam, os mesmos direitos que os homens. Né? Todas aquelas crenças, todas aquelas ideias de matriz confucionista eram vistas como erradas, equivocadas e que não deveriam mais ser utilizadas, inclusive as hierarquias, né, os postos, os status sociais que havia no mundo confucionista foram abandonados, né? E também a própria estética que havia sido exigida dos homens mancho, que vocês devem se lembrar, a questão da trança, né? Ou você mantém o seu cabelo, ou você perde a sua cabeça, ou você raspa e coloca aquela trança e você sobrevive, né? Então, até isso eles também resolveram abolir num ato de desobediência óbvia, né, em frente aos manchos, porque eles tinham realmente um verdadeiro horror. Os manchos eram vistos como pragas que precisariam ser eliminadas da face da terra, né? Então, eles cortaram, né, deixaram o cabelo crescer na parte da frente, cortaram as tranças e pararam de utilizar aquele tipo de estética. E foi assim, então, que o Hong Xiuquan acabou assumindo uma posição que ele se intitulava como uma espécie de rei celestial, ou Changwang, né, do chinês. Nesse mapa aqui, a gente percebe como que essa dinastia Hong, né, essa dinastia criada a partir dessa liderança completamente atípica na história da China, dominou uma parte muito significativa do território. Né? Então, como eu falei para vocês, foi justamente nessa região sul, uma região extremamente abalada pelos efeitos econômicos da Guerra do Ópio, com uma grande pobreza, uma situação de miserabilidade, de banditismo muito disseminada, que ele foi crescendo e pouco a pouco dominando várias cidades, até que efetivamente dominou a própria capital local, que é essa capital de Tianjin, como ela passou a ser conhecida, que significava justamente a capital do reino celestial. Então é a partir daí que ele vai tentar governar e é a partir daí que a gente vai ter, né, na verdade, em todo esse processo aí de domínio, nas batalhas e no conflito, essa grande guerra civil que vai deixar inúmeros mortos.